Amigos do Centro Espírita Augusto Silva, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema que está no livro Caminho, Verdade e Vida, tá? No capítulo 57. O título desse capítulo é Dinheiro, tá? Psicografia do Chico e autoria de Emmanuel. Então, eu coloquei, tá, como título, Dinheiro, caminho de luz ou de sombra? Bem, Paulo, nesse capítulo, Emmanuel, ele pega um trechinho das cartas de Paulo. Então, Paulo, ele escreve a Timóteo, que era um filho do coração de Paulo. E então Paulo dá uns conselhos para Timóteo, tá? Nessa primeira carta que ele manda para Timóteo. Então, o conselho é o seguinte: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores, tá? Então, o que Paulo está querendo dizer com isso, tá? Então, Paulo não está falando que o dinheiro em si é mal. Não, não é isso. Ele nos adverte, ele chama atenção para o nosso o quê? Amor ao dinheiro. Isso sim, né? Ele fala que é complicado, né? Então, o que é esse amor ao dinheiro? É o nosso apego desordenado ao dinheiro. E é sobre isso que Emmanuel, então, vai conversar conosco, né, nessa lição de hoje. Falando em Emmanuel, eu peguei, né, sobre esse assunto dinheiro, eu peguei um outro trecho que está no livro da Esperança, no capítulo 49. Olha que interessante que Emmanuel nos fala. Ele fala que o dinheiro na estrutura social, ou seja, o dinheiro no mundo, é comparável ao sangue no mundo orgânico. Então, o dinheiro está para o mundo que a gente vive, como o sangue está para o nosso corpo. Circulando, garante a vida. Então, o sangue, quando ele circula, ele vai o quê? Dando alimentação, né, para as células. A mesma coisa o dinheiro. No mundo, o dinheiro, quando ele circula, ele garante a vida. Agora, parado, tanto o sangue quanto o dinheiro acelera a morte. Olha que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Pergunta. Eu gosto, gente, de fazer perguntas, porque eu acho que a pergunta faz a gente trazer para nós. Então, todos esses ensinamentos, né, que os espíritos nos trazem, às vezes é muito bonito, mas fica longe da gente. Então, eu faço uma pergunta para a gente trazer para a gente pensar. Então, primeira pergunta para a gente pensar. Quando vocês pensam em dinheiro, qual é a primeira imagem que vem na sua mente? Que isso vai mostrar, né, o que o dinheiro representa para você. E isso é importante, a gente tem que saber isso sobre nós mesmos, né? E Jesus, gente, Jesus falou de dinheiro quando ele estava aqui. Eu separei algumas passagens onde ele falou a respeito desse assunto. Então, primeira passagem, tá? Está lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 21. Então, eles perguntam para Jesus, né, se era para pagar os impostos. Né? Olha, esse dinheiro que eu estou aqui, né, eu tenho que pagar o imposto? E como que Jesus responde? Dai, pois, a César o que é de César. Então, aquele dinheiro daquela época tinha uma imagem de César. Então ele fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que é o ensinamento que Jesus traz nisso? Né? Ele mostra que essas convenções sociais que nós temos, que envolvem dinheiro, né? Primeiro, isso pertence ao mundo material, tá? Mas ele não despreza isso, né? Ele não fala que isso não é nada importante. Muito pelo contrário, ele fala, então, para dar a César o que é de César. Então, isso é um dever nosso, nós temos que cumprir. Mas ele chama atenção também, né, de que existe uma parte da nossa vida que deve ser de Deus. Então, a gente não deve viver a nossa vida só para as coisas do mundo. Também a gente tem que separar uma parte para as coisas de Deus. A gente não pode esquecer disso.
né? Então, o amor, a caridade, a nossa vida espiritual é importante que a gente viva também aqui no mundo. Então, um exemplo disso, né, do dai a César o que é de César, seria a gente pagar os nossos impostos, ainda que a gente não concorde com eles. Então, isso é dar a César o que é de César. Um outro exemplo é cumprir os nossos compromissos financeiros, né? Nosso aluguel, nossas contas que a gente tem para pagar, nossas dívidas, tá? Então, isso é o dar a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus, né? Ou seja, a gente não pode gastar toda a nossa energia, todo o nosso tempo só focando nas coisas do mundo, né? Então, a gente tem que dar o nosso tempo, as nossas orações, né? A nossa vida espiritual. A gente tem que cultivar isso também nesse tempo que a gente está vivendo aqui. Pergunta: como vocês equilibram a sua vida material e a sua vida espiritual? Como é que está esse equilíbrio? Está 50%, 50%? Está 90% para material, 10% para espiritual? Como é que vocês equilibram a sua vida material e espiritual? Cada um responde para si mesmo. Vamos ver outra passagem que Jesus fala de dinheiro. Tá? Tá lá em Lucas, capítulo 15, versículo de 8 a 10. Então, nessa passagem é uma parábola. Jesus falava por parábolas, porque é muito mais fácil para a gente guardar parábolas, né? Que é uma historinha do que o ensinamento em si. Então, nessa parábola é a parábola da dracma perdida. Dracma, naquela época, era como se fossem uns centavos, né? Era um dinheiro de muito pouco valor. Então, ele fala: qual mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma, não acende uma lâmpada e vai à casa, procura atentamente até encontrá-lo? Então, ele fala disso, que a gente procura, né? A mulher lá estava procurando um centavinho que ela tinha perdido. Então, o valor da dracma era pequeno, mas a mulher, na parábola, se esforça para recuperar. E Jesus usa isso para mostrar, né, que aquilo que nos parece pequeno, tanto do ponto de vista material, mas principalmente do ponto de vista espiritual, tem valor. Tá? Exemplo, vamos exemplificar, tá? Por exemplo, oportunidades de fazer o bem. Vamos valorizar essas oportunidades, por menor que ela nos pareça. Então, pode parecer uma dracma, um pedacinho, uma coisa boba. Mas isso, né, Jesus está querendo mostrar que isso é importante. Então, por exemplo, um lanche que você paga para alguém que pede comida para você na rua, uma palavra amiga, alguém que você está vendo que está precisando. Às vezes não é nem de falar, às vezes é de ouvir. Isso é uma dracma encontrada, isso é um tesouro espiritual. Né? E a gente tem que valorizar isso. Pergunta: quantas vezes deixamos de valorizar pequenas oportunidades de caridade porque achamos que são insignificantes? A gente faz isso, aquele ali é tão pequeno, né? Nem conta. Conta. Todo bem que a gente faz conta. Vocês lembram de André Luiz? Né? André Luiz atendia uma senhora no final do expediente, de vez em quando, sem cobrar, mas ele atendia assim, ó, de mau gosto, tá? E isso contou para ele. Essa senhora, ela rezava por ele, é uma das poucas que rezavam por ele. Então, às vezes, coisas pequenas a gente deixa de desperdiça essa oportunidade. E vamos ver eu peguei uma terceira passagem de Jesus que ele fala sobre esse assunto, tá? Tá lá em Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44. O que acontecia? Ele estava no templo com os discípulos, e aí estava todo mundo dando, né, as ofertas ali, cada um vai dar, vai falar, vai fazer coisa. E aí vem uma viúva, tá? E põe um pouquinho só de dinheiro ali na doação para o templo.
E aí, Jesus chama a atenção dos discípulos e fala: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos os outros que deitaram ofertas no cofre. Então, Jesus, ele enaltece não a quantidade, mas o espírito de renúncia. A viúva deu pouco valor financeiro, mas muito insignificado. Aquele dinheiro significava muito para ela, ia fazer falta para ela. Então, ela abriu mão de algo que ia fazer falta para ela, que era importante para ela, em prol dos outros. E é isso que Jesus está chamando a atenção. Né? Então, o que importa, né? O que vale é o espírito da renúncia. Tá? Então, exemplos que a gente pode dar com relação a isso, né? Que seria o óbolo da viúva. São aqueles pais, por exemplo, que deixam de fazer algo para si, né? Às vezes eles estão precisando de um sapato, de alguma coisa, a pessoa abre mão daquilo para garantir, por exemplo, o estudo dos filhos, para garantir algo para os filhos. Né? Isso é o óbolo da viúva. Isso tem sacrifício, e isso tem mérito aos olhos de Deus. Pessoas que, mesmo com pouco tempo, né, pessoas às vezes que têm muitos problemas, trabalham em muitos empregos para sobreviver, mesmo assim eles se dedicam a visitar alguém doente ou a colaborar com alguma tarefa voluntária. Isso é o óbolo da viúva, isso tem sacrifício. Né? Jesus chamou a atenção que isso importa. Pergunta: quando ajudamos, estamos dando do que nos sobra ou aquilo que tem valor para nós? Cada um responde para si, tá? Aí, gente, eu quis trazer também o que a doutrina espírita traz, tá? Então, eu peguei no Livro dos Espíritos as questões 814 e 815. Então, 814, Kardec pergunta: por que Deus concede riquezas e poder a alguns e misérias para outros? A gente sempre... Isso é uma pergunta, né, que sempre está na cabeça da gente. Quer dizer, por que tem gente que tem tanto dinheiro e tem gente que tem tão pouco? Tá? E os espíritos respondem que Deus concede diferentes condições a cada pessoa como forma de teste variado. Então, olha que interessante. Em cada situação dessa, é um teste. É o que a gente chama do espiritismo de provas. Então, a miséria é uma prova e a riqueza também é uma prova. E os espíritos continuam. Vale ressaltar que os espíritos, em muitos casos, escolheram essas provas previamente. Então, muitas vezes, gente, às vezes a gente está aqui no mundo reclamando que está faltando dinheiro, lamentando, e muitas vezes fomos nós que escolhemos isso, fomos nós que pedimos. 815, outra pergunta, tá? Kardec pergunta: qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade, né, ou da miséria, ou da fortuna? Então, o que é mais difícil? A falta de dinheiro ou o excesso de dinheiro? E aí os espíritos respondem: olha, tanto uma quanto o outro são. Então, as duas são provas terríveis, são provas difíceis. Aí eles colocam: a miséria provoca um murmúrio, ou seja, as lamentações contra a providência. Então, normalmente, quem tem pouco dinheiro lamenta, reclama, murmura contra Deus. E a riqueza leva a todos os excessos, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 8, os espíritos esclarecem que na pobreza, a prova da pobreza é uma prova para o espírito desenvolver paciência e resignação. E a prova da riqueza é a prova para o espírito desenvolver caridade e abnegação. Então, nenhuma das duas é fácil. Continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 13, esse item chama emprego da fortuna. Eu achei interessante da gente trazer, porque os espíritos colocam, quer dizer, existe uma maneira de você usar, né, essa fortuna, mesmo que você não tenha fortuna, ele coloca lá os bens que Deus depositou em nossas mãos. Então, todos nós temos um pouco dos bens que Deus depositou. Não é nosso, não é? É de Deus.
Porque se fosse nosso, a gente levava quando a gente morresse, mas a gente não leva nada. Então, ele fala que tem um bom emprego e tem um mau emprego. Então, vamos entender para a gente aprender. Então, o mau emprego desses bens que Deus nos deu consiste em fazer o quê? Consiste em fazê-los servir apenas à satisfação pessoal. Então, se você tem, né, os bens que você tem em suas mãos, você usa só para você, só para satisfazer os seus caprichos, os seus desejos, isso você está usando mal esses recursos. E o que seria uma boa utilização? O emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. Então, se eu pego aqueles bens que Deus colocou para mim e eu uso, não só para mim, né? Porque não tem nenhum problema de você usar para o seu bem. O problema é quando você usa só para o seu bem. Mas quando você usa para o seu bem e também usa para fazer o bem para outras pessoas, isso é um bom emprego dos seus bens materiais, tá? E aí os espíritos falam mais. Eles falam que o mérito é proporcional ao sacrifício. Lembra do óbolo da viúva? Ela tirou daquilo que estava faltando para ela para dar para o próximo. Então, tem mérito. Quanto mais sacrifício você faz, mais mérito você tem. Pergunta: se o dinheiro é uma prova, como podemos aprender a manejá-lo sem cair nos riscos? Como é que a gente faz isso? E por causa disso, eu resolvi falar, então, quais são esses riscos, né? Os riscos espirituais do apego e da avareza. Então, o grande problema relacionado aos bens materiais é a gente se apegar e a gente cultivar a avareza no nosso coração. Vamos ver o que é isso? Vamos lá. Apego. Então, eu gosto de começar sempre do início, tá, gente? O que é apego? Definição, porque às vezes a gente fica falando de apego, mas o que é apego? Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, e eu gosto demais do Hamed, gente, ele tem uma definição muito interessante sobre apego. Ele fala que o apego é a não aceitação da impermanência das coisas. Na Terra, nada se perpetua, somente a nossa alma é imortal. Tudo na nossa vida terrena é transitório, vai passar e vai mudar. Então, olha aí do seu lado, olha as coisas que estão em volta de você, né? Então, eu tenho uma caneta, eu tenho um livro, né? Eu tenho uma roupa. Isso tudo vai passar. Nada vai ficar para sempre. Por quê? Porque tudo nesse mundo é transitório. A única coisa que não é transitória aqui é o quê? A minha alma. A minha alma é imortal. E aí, toda vez que a gente não aceita o fato de que as coisas não duram para sempre, isso é apego. A gente não aceita que as coisas mudam, mas é uma bobeira nossa, porque as coisas vão mudar. Tudo no mundo muda. Nada fica para sempre. Só nós que somos imortais. E Deus que sempre existiu. Tirando isso, as coisas materiais, elas vão acabar. E se a gente fica apegado a elas, se a gente não quer que mude, a gente tem apego, tá? Então, quando a gente tem algo que a gente gosta muito, né? No caso, pode ser dinheiro, mas pode ser alguém, pode ser pessoas, pode ser situações, tá? A gente sofre quando a gente se separa dessas coisas. Porque um dia essas coisas vão mudar, vão acabar. E aí a gente sofre. E aí Hamed fala que atrás de cada sofrimento tem um apego. Olha bem, gente, que negócio sério. Pensa aí em tudo que você sofre. Por trás do seu sofrimento tem um apego. Você não está aceitando que aquilo não é para sempre. Aquilo não é permanente, é impermanente. É essa não aceitação que faz a gente ser apegado, que faz a gente sofrer. Você já... não é algo poderoso isso?
E a avareza, né, é o quê? É o apego exagerado, até doentio, muitas vezes, às riquezas materiais. Então, aquela pessoa que é muito apegado à riqueza material, a gente chama de ele é avarento, né? Então, aquele que se apega muito ao dinheiro, às coisas materiais, qual que é o problema dele? Ele não tem tempo de se dedicar para as coisas espirituais. E aí ele acaba se afastando de Deus. E esse é o grande problema, gente. Então, o dinheiro e as coisas materiais não são um problema, como Paulo falou. O problema é o nosso apego exagerado a isso. Tá? Porque a gente foca nas coisas materiais e a gente esquece, né, das coisas de Deus. É aquilo que Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente pode viver no mundo, a gente pode usar as coisas do mundo, mas isso não é tudo. A gente tem que, né, cultivar e viver as coisas de Deus. Então, o dinheiro, quando transformado em apego, ele pode virar uma prisão, né? E o problema não é ter bens, o problema é ser possuído por esses bens. Você vira escravo deles, tá? Vamos dar uns exemplos? Exemplo de apego aos bens materiais. Primeiro, acúmulo excessivo. São aquelas pessoas que já têm o suficiente, trabalharam, já têm uma vida tranquila, mas eles continuam vivendo para juntar mais, sem nunca se sentirem satisfeitos. Então, a pessoa, o foco da pessoa é sempre ter mais, juntar mais. Isso é apego aos bens materiais. Outra coisa que mostra o apego a bens materiais é o medo de perder. São pessoas que deixam de viver, deixam de ajudar os outros, deixam até de usufruir. Tem gente que passa necessidade, tendo dinheiro, tendo condição, a pessoa passa necessidade. Por quê? Porque ele tem medo de perder, tem medo de gastar. Isso, gente, vem de algo, é muito interessante. Eu li isso não sei aonde, mas eu achei extremamente interessante. Quando a gente estava no início da nossa evolução, lá no Homem das Cavernas ainda, a gente era comandado só pelos instintos. E todos os instintos são bons. E a gente tinha um instinto de sobrevivência, né? Que aí, naquele caso, Homem nas Cavernas, o que, que eles faziam? Eles ficavam, era muito difícil arrumar comida. Então, quando eles tinham comida, o que, que eles faziam? Eles comiam muito, tentavam acumular aqui na barriga, porque eles não sabiam o quê? Amanhã. Não sabiam se amanhã ia ter comida. Então, olha bem, isso que lá era importante, naquela época era importante, muitas pessoas trouxeram isso, tá? Então, os avarentos de hoje, na verdade, é isso. Eles querem juntar e eles têm medo de gastar, porque eles têm medo do amanhã, eles acham que amanhã eles não vão ter. Então, eles trouxeram essa experiência que eles tiveram naquilo ali, eles ficaram apegados naquilo. Relações fragilizadas. Então, gente que é apegada a bens, ao dinheiro, né? E as coisas do mundo, né? Muitas vezes tem relações fragilizadas, porque briga dentro da família por causa de dinheiro, por causa de herança, briga com os amigos. Tá? Olha bem. Então, se você tem relações que estão fragilizadas por causa do dinheiro, por causa de herança, isso mostra o quê? Que você tem apego aos bens materiais. Outra coisa é desvio moral, tá? Também, o que, que é? São aquelas pessoas que se corrompem, aceitam fazer certas coisas, certas práticas desonestas, sabendo que é desonesto, para quê? Para obter vantagem financeira, né? Para obter algum ganho, algum dinheiro. Isso também mostra apego aos bens materiais, tá? E o que Kardec fala sobre isso? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 14, ele fala, eu peguei dois trechinhos que eu achei importante. Então, os espíritos falam que o apego aos bens terrenos é um dos mais fortes obstáculos ao nosso adiantamento moral e espiritual. Olha bem que sério, gente. Nós estamos todos aqui, a gente está tentando se melhorar espiritualmente. E esse apego que a gente tem aos bens da terra, isso atrapalha
ao nosso adiantamento espiritual, moral espiritual. Por quê? Porque a gente fica voltado, o nosso foco fica voltado para as coisas da terra. E a gente não tem tempo para trabalhar para as coisas do espírito, né? E um outro item que eu achei muito interessante é esse. Nada, os espíritos falam que nada vos pertence na terra, nem sequer vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Então, olha, gente, olha que coisa verdadeira. Não tem nada que a gente está aqui, né? Essa roupa não é minha, né? Essa casa não é minha, esse corpo não é meu, porque eu vou ter que devolver. Tá? Nós somos depositários. Deus dá um depósito para nós. Nós temos que cuidar desse depósito que ele nos deu, porque depois nós vamos ter que, né? Nós temos que dar conta disso depois. Mas não é nosso. Para que a gente fica apegado em algo que não é nosso, que a gente tem que devolver? Não é? Eu trouxe, gente, uma passagem do livro No Mundo Maior, no capítulo 18, chamado Velha Afeição. Tá? Nesse capítulo, André Luiz está junto com o instrutor dele nesse livro, chama Calderaro. E aí eles vão, numa parte densa lá no umbral, tá? Ele vai relatar como que está alguns espíritos que estavam apegados, eles eram muito apegados aos bens terrenos, e como que é a situação deles. Tá? Eu vou ler um trechinho que eu acho interessante para exemplificar. Quer dizer, se a gente ficar muito apegado aos bens, o que nos espera depois da morte? Tá? Então, André Luiz começa o relato falando que eles estavam esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de uma substância que parecia lodo, que eles levavam de quando em quando, levava ao peito, agarrava assim esse lodo, ansiosos e aflitos, né? Qualquer ventinho que dava, eles se atracavam a esses fragmentos de lama, grudava ele no coração, né? Parecendo que eles estavam com medo de perder. Aí um olhava para o outro assim, apavorado, como se eles temessem alguma coisa, né? Algum desastre. Eles cochichavam assim entre si, maliciosos e desconfiados. E às vezes eles parecia que eles iam correr, mas eles ficavam naquele lugar, entre o medo e a suspeita. E aí André Luiz ouve o que um falava com o outro. Então um falou, não podemos com delongas, né? E os nossos negócios e as nossas casas? Incalculável a riqueza que descobrimos. Aí o outro fala, mas todo esse ouro que temos conosco permanece à mercê dos ladrões, nessa miserável charneca. Imprescindível é ganharmos o caminho de volta. Isso aqui assombraria a qualquer. Então, eles estavam lá no meio do lodo, né? A situação era essa, estavam lá no meio do lodo, com medo de alguém roubar, mas para eles estavam achando que aquilo ali eram as riquezas deles. E André Luiz, vendo aquela cena, ele olha para o Calderaro como quem diz, tipo, o que é isso, né? E aí, Calderaro, que é o instrutor dele, vai explicar o que é. Ele fala, eles são usurários é agiotas desencarnados há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material que se tornaram ineptos ao equilíbrio na zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Então, eles davam tanto valor, eles tinham tanto apego à fortuna, que eles não conseguiam nem pensar em trabalhar honestamente, tá? Na crosta da terra, não enxergavam meios de se ampararem com a ambição moderada e nobre, nem reparavam os métodos de que usavam para atingir os fins egoísticos. Então, quer dizer, eram aquelas pessoas que faziam tudo para ter dinheiro, passavam por cima de qualquer pessoa, tá? Continua. Menosprezavam direitos alheios e escarneciam das aflições dos outros. Armavam verdadeiras ciladas a companheiros incautos,
no propósito de sugar-lhe as economias, locupletando-se à custa da ingenuidade e da cega confiança. Então, eles fizeram de tudo, enganaram, né? Não se comoveram com as aflições de ninguém, o interesse deles era ficar rico, tá? Continua o texto. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança, então, todo mundo que eles fizeram mal, as pessoas que ficaram assim, ficavam mandando, né, pensamento ruim de vingança para eles, esses pensamentos, aí fala o texto, lhes impôs etérea couraça no campo das ideias. É como se tivesse assim uma couraça, né? Algo, né? Um capacete, né? Que fez com que eles ficassem o quê? Fixado nos delitos. Então, aquilo que eles viveram no passado, aquelas coisas que eles davam valor, que eram as terras, as casas, eles ficaram fixados naquilo ali, né? Transformando-os em autênticos fantasmas da avareza, tá? Atormentados pela miragem do ouro neste deserto de padecimentos. Então, eles ficavam lá, presos naquele ouro, naquilo ali que eles ajuntaram. E aí Calderaro fala, não podemos predizer quando desperta. A gente não sabe nem quando que eles vão despertar, dada a situação em que se encontram. Aí André Luiz olha e lamenta sinceramente a situação deles, né? E Calderaro, ele falou, enlouqueceram na paixão de possuir, acabando a sinistra aventura, escravos de monstros mentais de formação indefinível. Então, olha bem, né? Aquelas pessoas que estavam tão apegadas e fizeram tudo no mundo para ter mais dinheiro. Olha a situação deplorável que eles estavam lá no mundo espiritual, né? Eu acredito que não é algo que nenhum de nós quer. Então a gente tem que trabalhar o apego em nós. Pergunta: será que eu tenho usado o que Deus me confiou, ou seja, né, os meus bens, para aliviar dores e semear o bem, ou tenho guardado só para mim? Cada um responde, tá? E agora, gente, eu quis falar do outro lado, que é o dinheiro como caminho de luz, né? Então, o dinheiro não pode só trazer algo de ruim, mas também pode ser um caminho de luz, tá? Então, os bens materiais, eles podem ser bênçãos quando usados com sabedoria, com solidariedade e com desapego, sem orgulho nem ostentação. Tá? O desapego dos bens terrenos, né, não é a gente tipo, não, eu vou dar tudo que é meu. Então, não é isso. Olha bem o que os espíritos falam, o que é desapego. O desapego consiste em apreciar esses bens no seu justo valor. Então, se você tem algum bem, dinheiro, etc., você tem que dar valor para ele, tá? Então, mas você tem que saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio. Então, isso é desapego. É você dar o valor que ele tem e usar não só para fazer o bem para você, mas também para fazer o bem para os outros, tá? O dinheiro, gente, não é mal em si. O dinheiro é um instrumento. O problema não é ter dinheiro, mas é como a gente usa esse dinheiro. Qual o relacionamento que a gente tem com ele, né? Ele é um instrumento para a gente poder fazer coisas boas para nós e para os outros, ou a gente está preso nele, a gente tem medo de perder, tá? É isso que a gente tem que ver. Qual é a relação que a gente tem com o dinheiro, tá? E agora nós vamos dar exemplos de como usar bem o dinheiro, né? Seria, por exemplo, solidariedade simples, né? É uma pessoa, uma família que doa, por exemplo, regularmente alimento para vizinhos em situação difícil. O valor não é o tamanho da doação, mas é o espírito da partilha, né? Então, o interessante é a pessoa querer dividir o que ela tem.
Função social da profissão, né? Um profissional qualquer, um médico, um fisioterapeuta, um professor, qualquer pessoa que, mesmo tendo uma condição financeira boa, reserva tempo e recurso para atender pessoas carentes. Né? Você dá um pouco de si. A administração responsável é uma pessoa que recebe uma herança e, em vez de gastar em excessos, decide investir parte dessa herança em projeto social, bolsas de estudo ou cuidando da própria família de forma equilibrada, tá? Agora, algumas dicas. Então, olha bem, a gente não deve converter o nosso lar em museu. Então, coisas que a gente não está usando, gente, que está inútil dentro da nossa casa, pode ser útil para alguém. Então, vamos fazer isso circular, né? Igual o Emmanuel fala, o dinheiro, assim como o sangue, ele tem que circular para trazer vida, tá? Isso faz com que renove nossos caminhos, tá? Olha na sua despensa e tira de lá todo alimento que está esquecido, que você não está usando, e distribua isso para alguém que está passando fome. Olha no seu guarda-roupa, olha as roupas que você não está vestindo, né? Os sapatos que você não usa mais, e doa para aquele que está passando frio, que está passando necessidade, que não tem condição de comprar. Separe também brinquedos e livros que às vezes estão empoeirados, você nem usa mais, e dê para aqueles que não têm, tá? Então, Jesus não ordena, não quer que a gente se desfaça de todas as nossas coisas. Não é isso, tá? Porque se a gente der tudo que a gente tem, a gente vai virar um mendigo e vai virar o quê? Um peso para a sociedade. Então, não é isso que Deus quer, né? Deus concede a riqueza e os bens materiais para que a gente saiba administrar esses bens em benefício dos outros. Então, a gente se beneficia? Sim, e isso não tem nenhum problema da gente se beneficiar dos nossos bens, mas não pode ser só a gente. Esses bens que estão com a gente têm que beneficiar outras pessoas também. Tá? Outro exemplo, né? Por exemplo, gente que tem muito dinheiro, né? Uma pessoa que tem dinheiro, ele pode, por exemplo, em vez de ficar guardando aquele dinheiro, ele pode construir uma grande empresa, e isso vai fazer com que ele dê muita oportunidade de emprego, vai ajudar muitas pessoas. Um empreendedor, ele pode construir, por exemplo, uma escola com cursos pagos, mas ele pode dar algumas bolsas, cursos gratuitos para quem não consegue pagar, né? Porque com isso ele vai estar formando futuros trabalhadores. É isso, gente. Essas são as dicas. Agora, eu vou convidar vocês para fazer uma autoanálise. Então, eu queria que vocês fechassem os olhos e pensassem sobre as questões que eu vou colocar, tá? Primeira questão. Quando vocês recebem seus recursos, seu salário, em que você costuma gastar ele primeiro? O que você gasta primeiro quando você recebe o seu salário? Pensa aí. Segunda coisa, quantas vezes você usa do seu salário para aliviar a dor de alguém? Ou então, para espalhar alegria, mesmo dentro da sua casa? Comprar uma coisa que às vezes você sabe que a sua esposa gosta, que o seu filho gosta. Quantas vezes você faz isso? E quantas vezes você guarda o dinheiro só para si, esquecendo daqueles que precisam de apoio? Pensa aí, tá? Agora, né, nós já estamos chegando no finalzinho da nossa conversa aqui. Nós vamos voltar, né, relembrar os pontos importantes que a gente falou. Então, primeiro, o dinheiro pode ser caminho de sombra quando a gente usa com egoísmo, pensando só na gente, com orgulho e com apego. Mas ele também pode ser caminho de luz quando a gente usa com responsabilidade, com solidariedade e com desapego. O que realmente importa não é a quantia, gente, que a gente possui, mas é o que a gente faz com o que a gente possui, não é? E para a gente finalizar, né? Que então, gente, que cada um de nós
que a gente aprenda a transformar o dinheiro num caminho de luz, tá? Que possamos usar nossas posses como sementes de amor e que o Cristo nos inspire sempre a compartilhar o que a gente tem, mais do que acumular. Então, é isso que eu quis trazer hoje. Espero, né, que tenha sido algo positivo, que nós possamos colocar todos esses ensinamentos que a Emmanuel nos trouxe na nossa vida.